Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais um webinar do Fórum de Reportagem sobre a crise global de saúde. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre divulgação científica nas redes sociais em tempos de pandemia. Com a Covid-19, cientistas, pesquisadores e outras pessoas ligadas à área da saúde ocuparam um pouco mais os meios de comunicação e as redes sociais. Uma parte desses profissionais fazem um trabalho importante de divulgação científica nas redes, especialmente no Twitter, com a intenção de democratizar a comunicação, o desenvolvimento e a produção de ciência. Então, para conversar um pouquinho sobre isso, a gente convidou 3 divulgadores científicos para um bate-papo sobre o tema. Estou aqui com a Luísa Caires, que é jornalista, editora de ciências no Jornal da USP, mestre em comunicação. A Melanie Fontes Dutra, é biomédica, doutora em neurociência, já falou com a gente, né? Há umas 2 semanas a gente conversou um pouquinho sobre vacinas. E também o Jonathan Vicente, que é biomédico, pós-graduado em ciência política e mestrando em saúde coletiva. Gente, eu estou feliz que vocês separaram um tempinho para conversar com a gente. Eu acompanho, já falei para vocês, vou falar de novo, que acompanho os 3 diariamente. Acho que tem bastante coisa para a gente conversar sobre esse assunto. Obrigado pela presença de vocês. Só uns avisos aqui, essa conversa está sendo transmitida via Zoom e Facebook. Depois vai ser incluído no nosso canal no YouTube. Quem estiver assistindo, por favor, fique à vontade para fazer perguntas ou comentários. Bom, gente, todo webinar que eu faço, eu traço um roteiro mínimo, mas hoje eu acho que a ideia é ter uma conversa mais livre mesmo. Acho que a gente podia começar um pouquinho com vocês falando um pouquinho mais sobre vocês. Eu apresentei cada um brevemente, mas se vocês puderem falar um pouquinho sobre vocês, a formação e como vocês começaram a fazer esse trabalho de divulgação científica, acho que poderia ser legal. Mel começa. Eu começo então. Bom, eu sou a Melanie, ou a Mel, para todo mundo, basicamente. Eu sou formada em biomedicina pela URGS, né? Eu entrei na graduação em 2010. Eu também fiz toda a minha jornada na pós-graduação, eu fiz mestrado e doutorado em neurociências, então eu trabalho bastante nessa área de ciências biológicas, ciências da saúde. Toda a minha vida eu trabalhei com transtorno do espectro autista, então eu gosto muito de estudar o neurodesenvolvimento, todos esses aspectos relacionados à formação do sistema nervoso, né? Mas agora em fevereiro a gente estava vendo, né, a pandemia chegar com força aqui no Brasil, né? E a gente não tinha ainda muitas informações sobre a própria pandemia, né? O que a gente sabia era muito em virtude do que a gente via internacionalmente. Mas aqui dentro do Brasil, eu pelo menos senti muita falta nesse momento, assim, de ter mais informações do que estava acontecendo aqui. Tanto que em muitos momentos nós já estávamos em transmissão comunitária e nem sabíamos, né? Então, dado tudo isso, eu tive a ideia de formar um grupo, de discussão com qualquer pessoa que tivesse interesse, que tivesse formação dentro da pesquisa ou dentro das ciências da saúde, gente que gostaria de contribuir no enfrentamento direto da pandemia, né? Não necessariamente um profissional de saúde, mas qualquer pessoa, por exemplo, que tivesse experiência em análise, em coleta, enfim, de uma forma multidisciplinar, né, interdisciplinar. Então, eu comecei com bastante força na divulgação focada para a pandemia esse ano. Mas eu já trabalho com divulgação desde 2015, de uma forma mais presencial, né, antes da pandemia, então participando de eventos, palestras e tudo mais. Mas a partir desse ano, especialmente em fevereiro, eu decidi me focar integralmente nessa parte de divulgação científica para a pandemia da Covid. E assim nasceu a Rede Análise Covid, que é uma rede que eu coordeno, né, de várias que eu participo, que tem esse foco, né? A mobilização de pesquisadores voluntários de diversas áreas para o enfrentamento da pandemia. Então, acho que esse é um contexto um pouco mais geral e resumido, mas é mais ou menos por aí como eu vim parar aqui hoje, por exemplo. Legal. Luísa, Jonathan, vocês querem falar um pouquinho também? Vai lá, Jonathan.
Então, vamos lá. Bom, primeiramente eu queria agradecer pelo convite para falar de um assunto tão importante, né? E tudo começou, na verdade, eu sou biomédico, me formei há alguns anos atrás, eu acho que uns 3 anos atrás, mais ou menos. E o começo da divulgação científica mesmo, assim, na rede social, começou lá em janeiro. Porque naquela época eu tinha, eu acho que 5 mil seguidores, porque as pessoas não se interessavam por ciência, não se interessavam por saúde, biomedicina, essas coisas. Aí eu comecei a focar mais nesse assunto. De lá para cá foi um boom, né? Foi um boom tanto no Twitter, quanto nas outras redes sociais, como, por exemplo, no Instagram. Aí as pessoas começaram a se interessar mais, começaram a ver que existe outros profissionais da saúde além da medicina, enfermagem, etc. Aí começou a criar, aí tive a ideia de criar do hashtag BioMedTwitter, né? Que foi assim um dos pilares, né, de certa forma, para a gente conseguir conectar um com o outro entre os biomédicos. E aí, depois da criação do Biomed Twitter, veio os outros, como o Nutri Twitter. Antes do Biomed Twitter já existia o Med Twitter, né? Depois criaram o Nutri Twitter, o Fisioterapia, né? O Fisio Twitter, etc. E aí a gente fez uma grande rede, né, de profissionais da saúde para divulgação científica em geral. Então esse foi um dos inícios, de certa forma, da minha divulgação científica na rede. E agora a gente está aí tentando lutar contra o negacionismo, de certa forma, mostrar que ciência é tão importante e a gente tem que focar sempre nela e saber que a gente pode, de certa forma, crescer em várias redes sociais, mostrando a verdade, né? É isso. Legal, obrigado. Eu agradeço. Luísa. Oi, gente, bom dia, obrigada pelo convite. Eu sou Luísa Caires, eu sou jornalista, estou aqui meio de penetra aqui, junto com outros cientistas, né? Mas virei divulgadora científica também. E eu sou editora de ciências do Jornal da USP e das mídias sociais Ciência USP. E a gente já fazia nas mídias sociais da Ciência USP um trabalho de divulgação científica, né? Mais focado em mídia social mesmo do que o jornal em si, né? Mas sempre com base no conteúdo produzido ali no jornal e pela comunicação da USP. E nesse projeto a gente foi tendo muito contato com muitos divulgadores científicos e trabalhando em parceria, e em um determinado momento, eu não sei nem como aconteceu, eu resolvi que eu também ia fazer divulgação científica por mim mesma, assim, que é uma mania que eu tenho de sempre que eu vejo alguma coisa interessante, fico muito empolgada com aquilo, eu fazia isso na redação, às vezes eu pegava um coitado lá da redação e ficava contando, nossa, olha isso aqui, não sei o quê, não sei o quê. E quando eu vi, agora com a pandemia, né, de repente eu comecei a fazer isso no Twitter. E, claro, as notícias de agora são focadas em saúde, né? Apesar do que eu tento dar uma variada um pouco, porque o pessoal não aguenta também só coisa pesada, né? Tanto, inclusive, de variada também para falar de saúde, dar uma intercalada entre notícias um pouco mais leves, notícias melhores, mais esperançosas, e as notícias mais... Não que as outras não sejam reais, mas mais realistas para vamos abrir o olho, olha como que a coisa tá feia, né? Então, eu fui fazendo isso e na questão das vacinas também, que agora eu até parei um pouco de fazer, porque né, já tem muita gente boa fazendo, estou olhando por uma aqui, que está do meu lado aqui, que pode falar com mais propriedade disso e tal, mas no começo eu estava, pelo menos eu não conhecia, não estava vendo muita gente falando ainda, eu comecei a fazer muitos fios sobre vacina, e as pessoas ficaram malucas, né, porque todo mundo quer vacina, né, é o assunto do momento. E aí acho que foi assim que foi crescendo, tal, fiquei mais conhecida e continuo aí porque as questões que a gente fala, elas ainda se mantêm e acho que a gente pode conversar mais sobre isso, né? Sobre como manter o interesse das pessoas, né? Aquela fadiga de pandemia, esse tipo de coisa, mas é isso, basicamente. É interessante você falar isso, porque eu tinha anotado aqui para ser a primeira pergunta.
esse desafio da fadiga de assuntos sobre saúde, Covid e ciência em geral, né? Eu acho que é um desafio para quem é divulgador científico e muito para jornalista também, né? Que a gente tem uma audiência aqui desse webinar que é feita por maior parte de jornalistas, que é isso, o desafio é como manter o interesse, porque vocês estavam falando, né, sobre surgiu uma oportunidade ali no começo do ano, né, um espaço a ser preenchido de divulgação científica nas redes sociais, principalmente no Twitter, porque tinha muitas pessoas com interesse, né, querendo saber mais sobre o momento que a gente estava vivendo e tudo. E acho que hoje o momento é muito diferente, né? Embora a pandemia esteja aí, a gente está vendo o R subindo de volta, casos com uma tendência de alta, mas não tem aquele espaço que tinha no começo do ano, né? Então, acho que assim, o que eu queria conversar um pouco com vocês era sobre como manter o interesse das pessoas em ciência, em saúde e em Covid-19. Como fazer isso? Posso começar falando, já que eu já estava falando? Duas coisas, assim, infelizmente a coisa da notícia ruim ainda é uma coisa que move. Então, como a gente começou a falar de segunda onda, o pessoal voltou a ter interesse. Falei, poxa, será que vai ter fechamento de novo? O que isso vai mudar na minha vida? Então, assim, uma das vertentes que eu acho que pega bastante o interesse das pessoas é falar sobre coisas que afetam o cotidiano delas. Então, assim, é super legal também a parte de ciência básica, de saber a fisiologia, o que a Covid faz nos órgãos, esse tipo de coisa que mais lá no começo, no meio, as pessoas estavam mais interessadas em saber sobre isso. Ainda continua saindo muita pesquisa e muita coisa nova sendo descoberta, mas eu acho que as pessoas já perderam um pouco o interesse nesse tipo de assunto. Agora eu vejo que elas estão muito interessadas em saber maneiras de fazer as coisas com mais segurança, por exemplo, porque a economia está aberta, está todo mundo andando por aí. Então, assim, já que as pessoas estão andando por aí, e a gente também não vai colocar grilhões nas pessoas, então, assim como divulgador científico, a gente tem um papel de lidar com a realidade. Então, não adianta a gente ficar falando, só, fique em casa, fique em casa. Se a pessoa está na rua, vamos tentar fazer uma maneira um pouco mais... até porque muitas pessoas não escolhem, né? Tem gente que está trabalhando presencial e não escolhe. Então, né, tem que fazer divulgação para essas pessoas também. Como que eu vou me prevenir? O que eu posso fazer num transporte público? Ou as pessoas que pensam em viajar, o que elas podem fazer no avião, por exemplo, né? Trazer pesquisas que mostrem realmente o que o quão perigoso é, né? Para a pessoa poder tomar as decisões dela. Será que vale a pena eu me submeter a esse risco? Ou se eu decidir me submeter, como que eu posso fazer melhor? Não tirar a máscara nem para comer. Várias coisas, né? A ventilação, que é uma coisa que as pessoas têm falado pouco. Então, quer dizer, agora está falando mais, mas a gente, como divulgador, tem notado que o pessoal ficou muito com o público ficou muito com foco na coisa da limpeza de superfícies, do álcool gel, e não deixou de lado, até fazendo assim, né, até uma crítica assim, que o pessoal das ciências tem feito, até pela própria OMS, que também não bateu tanto nessa tecla da ventilação. Então, assim, eu acho que uma das maneiras de manter o interesse é ver o que as pessoas querem saber no momento. Então, se no momento elas estão preocupadas com esse tipo de coisa, é esse tipo de informação que eu vou dar. Concordo, acho que a gente tem até uma questão agravante agora, que é a chegada das festas, né? De Natal, Ano Novo, que é uma situação que é muito inegociável para a maior parte das pessoas, sabe? É um momento em que muita gente não vai deixar de estar com a família e tudo mais. Então, eu acho que isso vai muito ao encontro do que a Luísa está falando, científica para também a nossa realidade, sabe? Então, se a gente sabe, por exemplo, que essas pessoas vão querer estar com os seus, que elas vão querer, então, estar próximas, né?
pelo menos a gente faça uma instrução de manter um certo distanciamento físico, de usar máscara todo mundo, enfim, de trazer, né, informações científicas para proteger as pessoas nesse momento, né? Não adianta a gente seguir batendo em ponta de faca, como se fala, né, querendo que todo mundo faça o isolamento e tudo mais, sendo que isso já não é mais uma opção para muita gente, né? Então a gente precisa entender essa realidade e divulgar para essa realidade, senão a gente só está se afastando ainda mais das pessoas, né? Mostrando que nós não estamos em paralelo, em sintonia com a realidade delas. E aí é justamente o contrário que a gente gostaria de fazer com a ciência, de pegar a ciência e botar na rotina das pessoas, né? Nossa, eu estou extremamente contemplado com essas duas falas, que praticamente é o que eu iria falar. Eu acho importante também o que a Luísa falou no começo, de que intercalar entre os assuntos é uma das principais coisas que faz a pessoa ficar interessada no assunto, porque se ela se interessou num assunto totalmente diferente, depois ela volta para ver se tem outra coisa relacionada ao que é anterior, ela realmente vai, de certa forma, se interessar mais pela divulgação. Poxa, a ciência não é só aquilo que ela está falando. A saúde não é só aquilo que ela está falando. Tem outras coisas também bacanas. E intercalar entre os assuntos pesados, né? Assuntos pesados, por exemplo, a gente está falando de vacinas, um exemplo, aí a gente vai falar de que o vírus causa algum problema no sistema sanguíneo ou no neurológico, etc. Intercalar entre os assuntos é uma coisa que também muito interessante, que faz a pessoa se interessar, fala, nossa, que interessante, vou procurar, vou pesquisar, vou ver o que as outras pessoas estão falando também. Então, meio que a divulgação científica, ela se completa, né? Ela se contempla uma com a outra. Um vai num perfil, vai lá, que bacana, esse perfil está falando uma coisa que o outro perfil também estava falando. E está falando um assunto bem mais aprofundado. E isso que é legal na divulgação científica online, por exemplo. Então, pelo que eu estou ouvindo aqui, dois dos segredos, vamos dizer assim, é intercalar os assuntos e também responder as questões de uma forma mais prática, né? Ou de uma forma mais direta, de uma forma mais objetiva. Eu acho que faz sentido, porque é uma coisa que eu vejo também, eu gosto de ficar passeando ali nas matérias, os comentários das matérias sobre Covid, para ver o que as pessoas estão falando, e muitas delas fazem perguntas extremamente diretas e objetivas, assim, né? Às vezes tem uma matéria explicando o funcionamento do vírus ou a transmissão, né? A diferença da transmissão num ambiente fechado para um ambiente aberto. E aí a pessoa pergunta assim, tá, beleza, obrigado, mas eu posso ir para a praia? Ou eu posso viajar para encontrar meus pais? Elas têm dúvidas muito diretas que eu acho que às vezes, né, enfim, é interessante a gente prestar atenção para responder. Acho que aumenta o engajamento e o interesse, né? Agora, pegando isso que o Jonathan falou aí sobre os perfis que se completam, né? As pessoas, eu falei que eu acompanho vocês três, né? E cada um ali faz um fio sobre alguma coisa. Eu queria saber se existe uma coordenação mínima. Os divulgadores se conversam para saber quem pode fazer alguma coisa? Como é que é essa interação entre vocês, assim? Não só entre vocês Assim, três, né? Mas entre outros divulgadores sim, também. Vocês conversam minimamente sobre isso? Conteúdos que se completam? eu acho que, pelo menos pra mim, né? Vou dar meu relato pessoal, assim. Eu já conheço pessoas que tendem a escrever sobre assuntos mais aplicados, assim, né? Por exemplo, eu já tenho ali as pessoas que eu sei que vão falar sobre vacinas quando vacina sair, sabe? Tem a Isabela, a Natália, tem a Denise, tem a Larissa. Então, tem essas pessoas que eu sei, tipo, saiu alguma coisa de vacina. Eu vou primeiro ver se elas escreveram alguma coisa, se elas não escreveram, eu vou escrever, ou eu vou escrever de qualquer jeito e vou citar o que elas escreveram para deixar algo completo. Eu sei que, por exemplo, de assuntos gerais e sobre a pandemia, tem a Luísa, que é um poço de informação, sabe? Então, todo dia eu olho o perfil da Luísa para ver o que ela falou de novo hoje, sabe? Porque sempre tem alguma coisa para eu aprender ou para eu aproveitar nos meus fios também, sabe? Então, eu acho que a gente vai se conhecendo e vai sabendo o que o outro gosta de falar, que o outro tem mais tendência a se manifestar em algum assunto, não a outro, sabe? Então, por exemplo, no dia do biomédico, o primeiro Twitter que eu fui olhar foi o do Jonathan, sabe? Óbvio que sim, né? Ele é a referência biomédica das redes sociais. Então, E ela é também, né? legal. Que ela é biomédica.
Então é legal porque a gente se conhece, assim, sabe? Claro que daqui a pouco é muito legal a gente chegar e combinar, Lu, ó, Jonathan, vamos fazer hoje um tuitaço sobre algum assunto para levantar uma hashtag. Vamos no dia especial lá, por exemplo, sei lá, o dia do biomédico, né? Vamos fazer fios, tu fala sobre isso, eu falo sobre aquilo. Isso é legal de se articular. Mas eu acho que a gente tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que a gente já conhecendo o que cada um costuma falar já nos ajuda a um pescar o outro e linkar o outro, e assim todo mundo vai crescendo junto, né? Vai ganhando seguidores juntos, vai levantando conteúdo de uma forma junta. Eu acho que fora dos grupos, né, que tem muitos grupos que estão fazendo divulgação e fazendo trabalho científico, tipo a rede análise que a Mel traz aí, mas fora dos grupos não tem essa coisa formal, mas às vezes tem umas coisas informais, assim. Porque a gente é meio também, não é meio tantazinho da cabeça, né, Mel? Porque assim, a gente às vezes tá lá no WhatsApp conversando, daí de repente eu falei, a Mel me manda um monte de informação científica sobre uma coisa que eu tô falando, aí eu pego, faço uma captura da tela do WhatsApp e jogo na internet, faço um exposed científico, e aí as pessoas super se interessaram por isso. Então tem umas coisas que acontecem assim que são muito não planejadas e acabam dando certo, mas sei lá, fica aí de repente entra como uma modalidade nova aí. Então, acho que é mais ou menos por aí. Não tem muita coisa formal, apesar da gente se conversar bastante também. A gente está em vários grupos juntos aí, acaba se cruzando sempre. Às vezes a gente nem sabe qual grupo que a gente falou alguma coisa, né? Tanto grupo que tem. Fica lá, foi nesse, não foi naquele, não sei qual grupo que eu falei. E manda os prints errados, né? Manda o print da fofoca para a pessoa que é o objeto da fofoca. Pode acontecer também. Exatamente. Para pagar, né? Pelo menos. Eu, por exemplo, estou mais focado eu estou sempre focando na biomedicina, porque eu vejo que quase não tem biomédicos na rede, meu Deus do céu. Aí eu fui lá, bonitinho, criar o primeiro encontro do Biomédico Twitter. Mas eu falo assim, vou pegar biomédicos, aqueles que têm poucos seguidores, bem poucos mesmo, para a gente levantar esses perfis, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, quando eu percebi, eu já estava com quase 18 pessoas que têm perfis pequenos e que têm um conteúdo muito bom, e eu vou ter que levantar isso. Então, aí semana que vem já começa o nosso primeiro encontro do Biomédico Twitter no Twitter, e eu vou fazer spam para tudo quanto é lado, pode ter certeza. Incrível. Como vai ser isso? Como que vai ser esse encontro? O que você Então, planeja? Como é que você planeja bombar esses perfis todos? Então, a gente, na verdade, organizou em temas específicos, pegamos os biomédicos formados, a gente fez 4 dias, montamos 4 dias específicos, né? O primeiro vai ser biomédicos formados na área da saúde coletiva, da biotecnologia e da perícia forense, se não me engano. No segundo dia, eu vou pegar os estudantes, né? Os estudantes que estão fazendo biomedicina, o que eles esperam da biomedicina, quais são as expectativas, etc. No terceiro dia, eu coloquei a representatividade, né? Pegar os biomédicos trans, biomédicos pansexuais, biomédicos negros e negras. E no quarto dia, fazer um resumão. Vai ser umas mesas redondas, né? A gente colocou de 1h30 para cada mesa e a gente vai tentar fazer o máximo que a gente conseguir para divulgar, porque é o que eu estou montando sozinho, né? Então, eu estou tentando me organizar. Como é o primeiro, não tem nem arte, para vocês terem uma noção, não tem nem arte, mas pelo menos vai ser uma coisa bem bacana. Quem sabe cresce esses perfis, né? Legal. E, bom, a gente estava falando aqui dos perfis que podem se completar, né, dessa organização informal que vocês têm. Eu queria saber também qual é a relação de vocês com os jornais, com meios de comunicação em geral. Para a Luísa, talvez é meio estranho isso, porque ela está nos dois lados. Não é estranho, não. Eu vou te falar já já. Mas eu queria saber de vocês como é a relação, aproveitando que a gente tem jornalistas assistindo a gente, né? Qual é a relação de vocês com os meios de comunicação em geral? Porque às vezes vocês são fontes, né? Às vezes vocês têm um trabalho que se complementa, ou tem gente que vê até como concorrência. Então, não sei, queria que vocês falassem um pouquinho da relação de vocês no papel de divulgadores científicos com os meios mais tradicionais de comunicação, jornal, site.
Vou falar o meu, que eu acho que o meu é o mais... O que você Eu acho que é o mais completo, né? Não, eu acho que na verdade seria assim, o que as pessoas estranhariam, mas ela não é jornalista, ela já está em jornal, mas acaba que também eu acabo tendo um papel muito de ponte, assim, porque jornalista sempre segue jornalista, assim, eu já reparei que, assim, conforme eu fui aumentando o perfil, né, vários jornalistas me seguiram, eu segui vários jornalistas, então, assim, eu estou numa rede enorme de jornalistas. Muitas vezes, algumas coisas que eu coloco servem de pauta para veículos e me procuram para saber se eu conheço aquela fonte, eu passo contato. Eu não sou assessora de imprensa da USP, eu estou bem longe desse lugar, mas a gente faz um pouco de tudo, então eu acabo para muitas pessoas eu sou referência em relação à comunicação da USP, as pessoas me procuram. Então, assim, eu até comentei já lá no meu trabalho, poxa, seria muito legal se vários cientistas da USP ingressassem mais no Twitter, né? Pensando assim num trabalho mais institucional, porque o Twitter ele não é tão enorme assim no Brasil, no Twitter de ciências, como é, por exemplo, no exterior, que se usa muito, até para fazer contatos profissionais, os cientistas usam bastante. Mas ele tem um poder de multiplicação enorme, né? Porque às vezes a pessoa assim, poxa, mas eu tenho aqui um perfil no Twitter, aí eu cheguei agora, eu fiz, sei lá, teve 30 likes a minha postagem, aí de repente eu vi a postagem da pessoa, eu fiz alguma thread ou alguma postagem em cima daquilo, daí um outro jornalista de um veículo grande me procurou para saber se eu conhecia, e de repente aquela pessoa que entrou ali no Twitter, ela está lá numa reportagem num veículo grande. Então, assim, é uma coisa que eu sempre tento chamar a atenção dos cientistas, é para não desprezar o papel do Twitter, por menor que ele pareça ali imediatamente. Concordo bastante com a Luísa e eu acho que na visão do pesquisador, assim, é muito gratificante poder contribuir, assim, com matérias, poder ser procurado, sabe? Acho que é um dos pontos, assim, dentro da ciência que nós recebemos esse feedback, assim, sobre o nosso trabalho. Isso é uma coisa meio recompensadora, assim, né? Então, eu particularmente fico muito lisonjeada quando me acham em algum lugar, me procuram, numa lista de e-mail, alguém me indicou, porque mostra que o que eu estou fazendo é um trabalho que é relevante, né? Que outras pessoas acham interessante dar um espaço para que eu possa comentar sobre ele ou dar minha opinião sobre ele, então é bem interessante. Eu acho que cada vez mais também isso vai ser presente, né? Isso começou muito forte na pandemia. Não começou, mas acho que talvez ganhou um espaço muito grande na pandemia, né? A gente poder ter pesquisadores e cientistas com suas próprias colunas em jornais, poder ter esse espaço, então, para também construir o jornalismo, né? E espero que isso se siga assim depois da pandemia, porque a pandemia não é o único problema que nós estamos, né, resolvendo, nós estamos lidando e estaremos lidando. E, ao mesmo tempo, os cientistas têm muito a contribuir com várias outras questões, né? Várias outras, seja doenças, seja compreensão de alguma tecnologia, alguma informação de relevância para a sociedade. Então, eu espero que essa ponte ela não seja emergencial, não seja momentânea, que ela seja permanente, que a gente possa cada vez mais trabalhar juntos, né? Sim, praticamente eu concordo com tudo que vocês falaram. Inclusive, muitos jornalistas, inclusive, eles entram em contato às vezes comigo, mas como às vezes não é minha área, eles se interessam para saber um profissional específico que entenda aquela área que eles querem pesquisar, que eles querem trabalhar, que eles querem conversar. Eu acho que uma das coisas mais importantes é criar essa ponte, né, de saber que existem outros profissionais. Isso os jornalistas estão aprendendo bastante, né, de certa forma que eles estão se especificando, né? Eles estão tentando entender qual profissional que é engajado em tal assunto. E isso, de certa forma, a pandemia, nesse momento, ajudou bastante eles, alguns momentos, claro, não ajudou todo mundo, né? Ajudou bastante eles a entenderem como que é as outras áreas específicas, né? Biomédico, por exemplo, tem diversas áreas, tem quase 30, mais de 30 habilitações, se não me engano, não vem de cabeça. Médicos também têm várias habilitações, inclusive teve o boom da fisioterapia, inclusive eles estão fazendo várias reportagens com fisioterapeutas,
E eu acho que essa conexão de levar os cientistas para a internet, eu acho perfeito, né? Perfeitamente, porque a gente agora está lidando com muito negacionista. Tem muitas pessoas negacionistas no Twitter, com perfis verificados, passando informação errada. E aí a gente tem que ficar naquela luta de combater aquela informação incorreta, e os jornalistas estão ajudando bastante a gente a mostrar que aquela informação está incorreta. E eu acho isso muito bacana, de certa forma. Deixa eu só fazer uma observação que o Sérgio, o Alexandre perguntou, e acho que a gente acabou não respondendo em relação à coisa de concorrência. Assim, eu não sei o que vocês têm a falar sobre isso, assim, mas assim, a gente não sente esse movimento de concorrência. Nem, entre os próprios divulgadores, é claro que todo mundo tem suas vaidades pessoais, todo mundo é humano, todo mundo gosta de irritar, né? Não vamos esconder que a gente, né? É normal, a gente está lá para estar divulgando, se várias pessoas gostaram, claro que a gente vai ficar super feliz. Mas, assim, eu acho que tem muito mais uma rede de colaboração do que de concorrência, porque, gente, é um trabalho imenso. Sempre vai ter alguém para falar, trazer alguma coisa a mais. Então, assim, às vezes eu fico até aliviada quando eu vejo que alguém já falou de um assunto, porque, nossa, assim, né, não dá para a gente falar tudo. E, claro, cada um tem o seu lugar. Eles são especialistas em ciência, a Mel e o Jonathan, cada um em uma área diferente. Eu não sou cientista, eu falo um pouquinho, como eu falo, até a pessoa até fala assim, mas não é superficial, é outra coisa. Eu até falo assim, não, os meus fios, as minhas informações, elas são um pouco mais superficiais que as deles mesmo. Normal, tem lugar para todo tipo de comunicação, todo tipo de assunto, e essa coisa que o Jonathan falou de fazer os perfis menores crescerem, para a gente só ajuda, né? Quando a rede cresce, os indivíduos que estão na rede também crescem. Então, era só essa observação que eu queria falar. Um complementa o outro, né? De certa forma. Por exemplo, você tem um assunto, eu vou lá, ajuda a complementar. Ou você vai e ajuda a complementar no meu. A Mel vai lá, ajuda a complementar em outro fio. E assim por diante. Aí fica aquela organização, aquela rede perfeita. Eu não vejo concorrência entre alguns divulgadores cientistas, né? Então... Eu também não. Acho que só tem a somar mesmo. E é como a Lu comentou, né? Eu fico muito aliviada quando eu vejo que as gurias já falaram alguma coisa sobre vacina. Até eu, alguma coisa que eu não entendi, leio ela, já consigo entender melhor, até para escrever o meu fio depois. E mesmo que a gente escreva 27 milhões de fios iguais, cada um tem a sua linguagem, sua forma de expressar. Daqui a pouco o fio da pesquisadora é um pouco melhor, mais compreensível que o meu, que já atende a um outro tipo de público. Então, isso também não tem nenhum problema, sabe? Ainda que todo mundo resolva escrever sobre a mesma coisa, a gente está vendo pontos de vista diferentes, a partir de formações diferentes. Então, isso só vai aumentando a nossa compreensão sobre aquele assunto, sabe? Acho que encarar a divulgação científica de uma forma como competição, concorrência, não faz sentido para a divulgação científica. Mas, Melanie, você disse que às vezes dá uma checada num perfil para ver se saiu um fio sobre o assunto e tal. Você faz isso com jornal, com revista, com site? Antes de fazer um fio, você pesquisa e fala Com certeza. o que saiu nesse site antes e tal. Faz a mesma coisa, Com então. certeza. Eu sempre gosto de ver onde já está publicado, ou sempre pegar um link de referência, assim, para a pessoa poder ver da onde eu me baseei ou onde tirei informações de números, de dados, para não ficar aquela coisa solta também, né? Porque eu sinto falta disso. Eu leio muita reportagem de jornal mesmo que cita trabalho sem ter o link do trabalho, e aí eu tenho que ficar ali 15 minutos no Google tentando achar onde esse artigo foi publicado, sabe? Porque não tem nem a revista, não tem nada, sabe? No máximo o nome do pesquisador que participou, e às vezes nem é o responsável, né? Então é muito complicado isso. Então eu sempre tento fazer essas coisas assim, na visão de tipo, se eu estivesse lendo, eu ia estar satisfeita com as informações que estão aqui, porque eu sou muito chata, sabe? Então acho que isso é importante, sabe? É importante a gente ver o que já está sendo dito, o que as pessoas já sabem sobre isso, até para a gente poder daqui a pouco trazer uma outra perspectiva, né? Um outro ponto de vista também. Uhum. Assim, as revistas científicas, as newsletters, como a The Lancet, a American Journal, essas coisas, ajuda muito também a gente receber a informação bem mais que alguns jornais, por exemplo. E a gente consegue montar o fio, e jornalistas poderiam também assinar essas newsletters, porque é sensacional, porque já recebe o artigo e você já consegue ler rapidinho e já consegue até montar uma matéria, mas claro,
por favor, utilizem uma fonte também brasileira. Não, jornalista não consegue montar matéria a partir de artigo. Estou derrubando esse mito. A gente tem que falar com alguém sempre. Por favor, gente, procurem alguém, porque senão acaba ficando aquela confusão. Só voltando um pouquinho ao que o Jonathan falou ali sobre, né, os jornalistas entenderem mais das especialidades, eu sou um exemplo vivo disso, né? Porque no começo do ano a gente via, eu procurava fonte para conversar, tem webinar, a gente procurava médico, né? Vamos procurar médico, vamos procurar. Depois a gente passa a entender, né, que tem, enfim, centenas de especialidades cada um, mais indicado para falar sobre um assunto, né? Bioestatístico, biomédico, infectologista. Então acho que vai ser um ganho permanente para os jornalistas esse momento de divulgação científica, né, incluindo o trabalho que vocês estão fazendo. Agora, chegaram algumas perguntas aqui. Engraçado que a Melanie falou dos links, porque uma das perguntas eu não sei se vocês conhecem, é do Sérgio Espanholo. E a gente está em alguns grupos de jornalistas e ele é um defensor ferrenho de links, né? Ele sempre quer, esse é um problema geral que a gente tem, né? A gente coloca poucos links nas matérias e, enfim, ele está sempre comentando para que as pessoas possam linkar mais. A Luísa também falou aí um pouco de negacionismo, né? A pergunta do Sérgio é exatamente sobre negacionistas da ciência, né? Ele está perguntando como é lidar com os negacionistas, porque não dá para dar muita bola, né? Também é o que eles esperam, atenção, né? Mas também não dá para ignorar. Como vocês estavam falando aí, tá cheio de perfil verificado espalhando informação. Então não dá para ignorar completamente. E o Sérgio até cita aqui um documentário sobre terraplanistas no Netflix, que em vez de ridicularizar essas pessoas, algo que seria uma coisa meio automática, eles tentam entender por que tem uma galera que acha que o mundo é plano, enfim, buscam humanizar essas pessoas. Então, assim, queria que vocês falassem aí sobre a perspectiva de divulgadores científicos, como é lidar com esses negacionistas nas redes, que uma coisa que a gente viu que aumentou muito nos últimos meses, né? E junto com o aumento do interesse pelo tema, claro, vai surgir mais negacionista tentando desinformar as pessoas. Eu acho que a gente não pode confundir negacionista com a pessoa que está em dúvida, que tem dúvidas genuínas sobre um assunto. Tem aquele negacionista ferrenho, que é líder de movimento, e assim, eu particularmente não discuto com esse tipo de perfil. Não que eu acho que não devam discutir, é interessante também quando alguém se presta a discutir com a pessoa, porque tem outras pessoas lendo ali a discussão, mas eu não tenho muita paciência. Mas, assim, com pessoas que estão realmente em dúvida, eu acho que é isso mesmo. A gente não tem que tratar as pessoas como, sabe, intelectualmente inferiores, nem nada disso. Isso é totalmente tudo longe do que a divulgação científica se propõe a fazer. E, às vezes, até tem umas coisas curiosas que aparece alguém fazendo perguntas e que, assim, eu penso, será que essa pessoa está perguntando? Você pensa assim, será que ela já está... É aquela pergunta retórica, né, para provar um ponto. Daí você responde numa boa e a pessoa fica super satisfeita e agradece. E você vê assim, não, simplesmente ela realmente queria saber, ele realmente acreditava no que ela estava falando e eu trouxe uma informação a mais e ela achou útil. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ter preconceito também, né? Vocês querem falar alguma coisa, Jonathan, Melanie? Nossa, a Luísa... Pode falar. Desculpa. Não, imagina, pode falar. A Luísa é uma das mais atacadas por negacionista na rede, porque eu vejo os fios dela e sempre tem alguém lá duvidando do que ela está falando, duvidando de alguma coisa, querendo... Não, isso aqui está errado. Eu me nego a acreditar que isso seja verdade, né? E eu acho que a pessoa, assim, tem uma propriedade muito para falar, é a Luísa e a Mel, porque elas falam bastante sobre os artigos, né? Eu raramente vejo negacionista no meu perfil, bem raramente. E quando aparece, eu de certa forma não discuto, porque sempre vai ter um seguidor que vai lá falar por mim, né? Ou alguém que vai falar por mim, ou alguém que vai falar por ela mesma, né? Às vezes nem me segue, mas vai lá reclamar porque a pessoa está falando alguma coisa errada. Então, de certa forma...
tem uma rede de defensores também dos divulgadores, né? Eu sempre vejo quando os perfis sofrem ataque, aparecem as pessoas que estão lá atrás de informação mesmo, começam a defender o perfil. Aí eles praticamente tentam convencer a pessoa, às vezes nem é a pessoa mesmo, o negacionista que está lá, às vezes é um robô, né? Mas por trás de um robô tem uma pessoa, né? De certa forma. Mas, enfim, é isso. Eu acho que essa história, assim, de humanizar, assim, essas pessoas é importante, sabe? Eu acho que a gente teve vários momentos em que foi priorizado, por exemplo, essa resguarda, né? Esse passo para trás, assim, com essas pessoas. E hoje eu vejo que se a gente tivesse, talvez, feito esse esforço lá em 2018, em 2017, assim, talvez as coisas fossem menos polarizadas hoje. Ou não, né? Ou talvez ficasse assim de qualquer jeito, né? Mas a grande questão é que eu venho refletindo muito sobre isso, porque eu tinha uma conduta antes, especialmente lá em 2018, que hoje é bem diferente, sabe? Eu acho que sempre que vem alguém questionar, seja genuinamente ou não, o meu perfil, essa pessoa não pode ficar sem resposta. Uma coisa é ela ficar sem discussão, mas outra coisa é ela ficar sem resposta. Porque eu pelo menos acredito que alguém que esteja passando e esteja hesitante ou esteja com dúvida, vê aqueles comentários agressivos ou negacionistas, se não tiver um posicionamento meu ali, a pessoa pode acabar concluindo ou que eu não tive capacidade de responder, ou que, enfim, fugir da discussão. Enfim, aquilo ali pode às vezes ser suficiente para a pessoa já começar a pender para um lado mais negacionista, mais incerto, mais da inverdade, assim. Então, eu tento sempre, pelo menos, não deixar as pessoas sem resposta, sabe? Eu recentemente tenho problemas com algumas pessoas que seguem me assediando, que seguem ali no meu perfil justamente para contestar sempre. E acho que é bem isso, sabe? Essas pessoas não podem ficar sem resposta. Agora, eu posso me resguardar de entrar numa discussão sem fim com alguém que não está querendo se dar o benefício da dúvida? Posso, né? Posso, porque afinal também tem outras coisas para fazer, né? Então, eu acho isso super importante a gente saber separar as coisas, sabe? Separar aquilo que é uma pessoa que realmente está hesitante, que está com uma dúvida genuína, como a Luísa falou. Acho que a gente tem que dar 100% da nossa atenção para essa pessoa, tentar entender que contexto ela tá, ou as coisas assim que ela passou na vida dela de forma que podem ter construído esse ambiente assim que ela se tornou mais favorável de consumir uma desinformação, alguma coisa assim. Acho que isso é importante até pra gente entender o ecossistema da desinformação, né? Porque nenhuma pessoa vira negacionista ferrenha, ela passa por um processo de hesitação até total conversão, sabe? Então, a pessoa não nasce negacionista, sabe? Ela nasce uma pessoa curiosa, assim como qualquer ser humano, né? Então, a gente precisa entender isso para começar a entender como esse ecossistema funciona, né? E tentar cada vez menos ter pessoas se convertendo a um negacionismo, né? Então, eu acho que isso é importante, assim. Acho que esse tratamento humanizado, ele é muito importante, ele é muito relevante nesse contexto, mas acho que a gente também deve se resguardar de discussões que são, tipo, pointless, assim, que são realmente vão tomar o teu tempo, vão te drenar, e justamente às vezes esse é o objetivo, sabe? É te desviar de estar ali produzindo uma boa informação, para estar ali numa discussão cíclica e sem fim, sabe? Acho que faz sentido, é importante se resguardar, mas responder, eu acho que é importante não só para a pessoa que fez a pergunta, mas para quem está acompanhando a discussão, né? Ver aquilo não ficar sem resposta, ver que tem gente contra-argumentando, que aquela pergunta não faz sentido, enfim, acho que pode ser importante nesse sentido. Deixa eu passar aqui para uma pergunta do Daniel. Ele está perguntando se vocês três acham que as instituições, universidades, centros de pesquisa e fundações têm dado o devido apoio à divulgação científica nesse momento. Se vocês se Eu sentem acho que vou começar, posso começar a falar. Eu claro. acho que sim, sabe? Eu acho que em parte sim. Eu vejo várias instituições cada vez mais dando apoio. No meu perfil tem vários PPGs que me seguem, que compartilham o conteúdo que eu faço.
Tem PPGs que eu participei já dando mini curso de como começar a fazer uma divulgação científica. Não que eu tenha muita propriedade disso, mas eu sou um exemplo de que alguém começou e acabou conseguindo ter um certo alcance, né? Então as pessoas às vezes se familiarizam porque sabem que eu sou uma pessoa muito aleatória, assim, muito normal, sabe? Que não tinha nenhum tipo de como é que eu posso dizer, de impacto, assim, né? Então, às vezes as pessoas me procuram para saber o que eu fiz que deu certo, né? Então, isso é legal, assim, saber que os PPGs estão interessados em trazer isso para dentro dos seus programas e tudo mais. Só que eu acho que isso poderia ser muito maior, sabe? Isso poderia ser muito maior no sentido de que isso deveria ser institucionalizado, deveria não só ter disciplinas sobre isso, mas também cursos de formação sobre isso, sabe? Eu acho que os próximos divulgadores não deveriam ser pessoas que estão simplesmente se aventurando, poderiam ser pessoas que escolheram essa formação, sabe? Esse caminho profissionalizante, alguma coisa nesse sentido. E principalmente eu sinto muita falta das instituições se posicionando pelos divulgadores. A gente sofre muitos ataques, é a nossa cara que está sendo ali na frente, é o nosso rosto, é o nosso perfil, é a gente defendendo a ciência, sabe? E às vezes ter as instituições onde a gente faz parte, nos dando essa cobertura, nos dando esse apoio, seria muito importante, sabe? Da mesma forma que ter essas instituições também se posicionando contra negacionismos, contra desinformação. Se a gente tivesse uma rede assim de muitas instituições que fizessem cartas abertas, que fizessem manifestos, que fizessem todo tipo de coisa, e não necessariamente orientado para o governo atual. Não, poderia ser qualquer governo, poderia ser o governo do Alexandre, do Jonathan, da Luísa e da Melanie, sabe? Não importa. Se a gente está falando bobagem, todas as instituições deveriam, assim, ó, sabe, fazer vários manifestos e se posicionar contra o que nós estamos falando, sabe? Não pelas pessoas que estão lá, mas sim pelo que está sendo dito, sabe? Isso tem responsabilidade. Então, eu acho que falta isso. Ao mesmo tempo que eu vejo um crescente apoio, que é super legal, por exemplo, Ciência USP, imagina o que a Lu faz ali na USP, o que a gente vê no blogs da Unicamp, a própria URGS tem também sites e redes, podcasts de divulgação científica. A gente vê isso nascendo nas instituições, mas isso precisa ser ampliado e, infelizmente, precisa ser rápido isso, sabe? Porque nós estamos no enfrentamento atual que requer engajamento e requer o apoio dessas instituições também. Só complementando o que a Mel falou, que acho que ela já falou quase tudo, na verdade, mas eu acho que assim tem que ter o investimento institucional centralizado, né? O que os programas de pós-graduação, nem todo mundo sabe o que é PPG, viu, Mel? A gente está nesse meio da universidade aí. Os programas de pós-graduação, eles têm muitos, às vezes, voluntarismo de às vezes, pós-graduandos que entram e se interessam, e daí pegam, eu vou tocar aqui agora esse perfil, vou montar uma conta no Instagram do laboratório. Daí a pessoa sai, se forma, tem que trabalhar, não tem mais tempo para fazer aquilo fica um gap. Daí você fica esperando outros chegarem e ter vontade. Então não adianta, tem que ter uma coisa formalizada, tem que ter bolsa para isso, né? Dinheiro, tem que ter dinheiro. Quando você fala em institucionalização, não é só você dar tapinha nas costas, tem que dar dinheiro, porque a pessoa precisa dedicar tempo para aquilo. Mas falta dinheiro, isso tudo é uma questão de prioridade. A gente sabe que orçamentos são sempre, né, priorizações. Então, eu só deixo essa crítica realmente, que eu acho que talvez as esferas mais altas das instituições precisam olhar com mais cuidado para essa parte. Eu acho que essa parte ainda a coisa já está começando a melhorar um pouco. Por exemplo, na USP, recentemente tem sido aberto alguns concursos de divulgadores, né, com premiação em dinheiro, realmente. Tem algumas questões assim que nem sempre essas pessoas têm recurso, então assim, uma pessoa que tem mais recurso concorre com outra que não tem aquele recurso, né? Por exemplo, a pessoa, ela tem acesso a um laboratório audiovisual, ou ela tem um amigo que sabe editar bem, então fica uma coisa um pouco injusta às vezes, mas já é alguma coisa, né? É um primeiro passo, mas acho que ainda são passos muito pequenos, a gente tem que realmente entrar de cabeça nisso. Se o Jonathan quiser falar um pouquinho aí e falar do seu projeto de divulgação, né, de biomédicos, se você recebeu algum tipo de suporte, se você procurou.
Então, no caso, eu estou completamente também contemplado novamente pela fala das meninas, porque é exatamente isso, né? Eu, por exemplo, entrei no mestrado atualmente, faz acho que uns 6 meses atrás, que era no edital do Covid, foi especificamente no edital do Covid-19. Então, todos que estavam concorrendo àquele edital, aquelas pequenas 4 vagas, era para pesquisar especificamente a Covid. E eu fui um dos selecionados, né? Depois de entrevistas, de criação de projeto, para pesquisar a Covid-19, na verdade, pesquisar a saúde mental dos profissionais da saúde durante a Covid-19, né, numa das maiores crises sanitárias do século. E aí estamos aí. Incentivo em relação à biomedicina, por exemplo, a parte, eu não tive incentivo, mas de certa forma, eu me incentivo sabendo que a minha profissão está crescendo, de certa forma, com informação. Né? Não tive incentivo financeiro do Twitter, essas coisas, mas também, de certa forma, a gente está tentando lá resistir a esse grande impacto que está acontecendo atualmente na nossa saúde, né? Entendi. Gente, continuando esse assunto, até uma coisa que eu falei com a Melanie rapidamente antes da gente começar um webinar sobre vacinas. A gente está falando de institucionalizar, né, esse apoio de dinheiro, de talvez a divulgação científica ser valorizada como uma profissão, com curso de formação e tudo isso. Mas eu queria que a gente falasse um pouquinho aqui do que vocês acham do papel das empresas, das redes sociais, nesse apoio de divulgação científica. Será que não tinha que ter um incentivo financeiro das redes, por exemplo, num investimento em divulgação científica? Né? Porque a gente está falando muito de Twitter, mas eu voltei a usar muito o Facebook, muito por questões de trabalho também, mas eu comecei a dar uma volta ali pelos grupos de Covid que tem no Facebook, e eles são imensos. Tem grupos de Covid com mais de 100 mil pessoas. E o tipo de desinformação que circula por ali é muito impressionante, assim. Todo dia tem post de gente falando que tomou um monte de remédio caseiro, ou ainda desinformação. A gente viu umas notícias essa semana aí falando que no Brasil ainda circula muita desinformação sobre cloroquina, ivermectina. Então, assim, você entra lá no grupo, tem dezenas de posts do mesmo tipo, todos os dias. E aí eu pergunto para vocês, não é papel, talvez, do Facebook ou do Twitter investir em divulgação científica e talvez pagar, aí já viajando um pouco aqui também, e pagar divulgador científico para combater desinformação dentro desses grupos ou fazendo fios no Twitter do jeito que vocês fazem? Vocês acham que isso pode ser uma responsabilidade deles? Eu acho que esse seria o melhor dos mundos, mas assim, pensando no mínimo, eu acho que não é feito o mínimo em relação às redes, às empresas, né? Por trás das redes sociais. Que é, por exemplo, eu li que, por exemplo, o Twitter está reformulando seu programa de verificação e vi lá alguns itens que alguns tipos de perfil que eles se propõem a verificar. E não tem perfil ligado à ciência, né? Tem um dos últimos itens lá, meio que mistura personalidades, blá, 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 blá. Aí eu fico imaginando que eles devam colocar naquilo. Embora eles tenham verificado voluntariamente vários cientistas ultimamente. Mas, assim, eu acho que tem que ter um programa bem desenhado que, assim, são insuficientes, completamente insuficientes as ações que são feitas para melhorar a qualidade não só combater fake news, como melhorar a qualidade da informação que circula nas redes. Então, assim, isso de você contratar pessoas para, né, serem, vamos dizer, alguns fachos de luz lá no meio das redes e que você, de repente, promove aqueles perfis para eles aparecerem mais do que os que estão dando informação de baixa qualidade, isso seria o melhor dos mundos, mas acho que tem que ser feito o mínimo, né? Que YouTube, por exemplo, não tem um lugar para você denunciar
desinformação, que eu me lembro às vezes que eu tentei denunciar vídeos, você não achava uma coisa específica, aí você acaba indo por outros caminhos, assim, né? Parece que você está denunciando por ofensa, por outra coisa, e não era aquilo que você queria denunciar. Então, assim, falta o mínimo, né? A gente até conversou aqui sobre ataques que tem nas redes, ataques até em eventos que tem aqui, e que, de repente, vão para o YouTube, né? Ataques em meio de lives, com coisas racistas, que vão para o YouTube, e o YouTube deixa aquilo entrar. Mas se você coloca alguma coisa com direitos autorais, rapidamente você é derrubado. Então, tem que ter uma ação forte mesmo, né? Acabei desviando um pouquinho da sua pergunta, que eu acho que a gente ainda está longe disso, de conseguir esse tipo de financiamento. Mas o mínimo a gente tem que ter, pelo menos. O Twitter, ele começou com, não sei se faz um mês, mais ou menos, colocar notificações nos tweets quando são informações falsas. E, de certa forma, foi um passinho de vários passos, né, que podia acontecer. As outras redes, por exemplo, Facebook, nem isso tem, nem esse tipo de informação, essa informação é incorreta. Links de sites onde são patrocinados, desinformações são compartilhados assim, bombardeados no Facebook. Eu, por exemplo, faz um bom tempo que eu entro no Facebook de vez em quando para compartilhar memes apenas, porque lá a informação científica ela é bombardeada de diversas formas, de diversos grupos, e quando a pessoa vai passar uma informação num grupo de negacionistas, por exemplo, num grupo onde, por exemplo, a cloroquina é fortemente batida, a pessoa é excluída do grupo. Então, aquelas pessoas que estão naquele grupo é uma bolha de pessoas que acreditam naquilo. Se tem alguém que é contra elas, ela é excluída de certa forma. Então, a rede social, ela podia, de certa forma, dar um incentivo no sentido de algoritmos, essas coisas, para poder evitar esse tipo de desinformações em massa, né? Eu acho, assim, que nem o pessoal comentou, assim, no início, até teve uma certa mobilização do Twitter, tanto que o meu perfil foi verificado, de vários colegas meus foi verificado, isso foi super legal, assim, porque foi importante para o alcance, para a legitimidade daquilo que estava sendo compartilhado, mas isso não é uma realidade, por exemplo, das redes sociais, é extremamente difícil tu ser um cientista e ter um perfil verificado no Instagram, por exemplo, sabe? É difícil tu fazer isso no Facebook, então fica muito complicado às vezes para tu conseguir ganhar alcance, para tu conseguir fazer com que o teu conteúdo circule mais, sempre, né, em contrapartida daquele da desinformação. Por exemplo, o Facebook ele tem um sistema de streaming, né, que vários streamers usam, né, são pagos para isso, fazem streaming de jogos não sei o que, não sei o que. Sabe, dentro desse contexto, seria super inovador uma rede social pagar divulgadores científicos para streamar. Ele já tem a plataforma de streaming, sabe? Já funciona, já sabe que as pessoas vão ali, assistem e tudo mais. Várias pessoas são financeiramente recompensadas por isso, sabe? Eu conheço vários streamers de Facebook, mas é mais relacionado a jogo mesmo. Por que não incluir divulgadores científicos em plataformas de stream, sabe? Tem vários divulgadores que eu conheço que estão na Twitch, tem vários divulgadores que estão no TikTok também. E isso é interessante, as pessoas estão a fim de consumir esse conteúdo, sabe? E eu acho que seria super revolucionário, assim, por exemplo, o Facebook fazer isso ou outra plataforma ter esse tipo de iniciativa, porque além dela estar comprometida, né, com essa boa informação, ela está dando um espaço importante para esses divulgadores, né? Ele já tem as ferramentas dele de rastrear aquele conteúdo que é desinformativo e que muitas vezes não funciona na velocidade que deve, né? Às vezes a gente tem que cansar o dedo de denunciar aquele conteúdo para ele talvez ser excluído ou ser omitido da plataforma, né? Ou cansar de denunciar tweets para o Twitter ir lá e remover a conta ou remover, enfim, alguma coisa. Então, se eles já tivessem uma rede de divulgadores que já fizessem essa contrapartida, já produzissem esses conteúdos pela rede deles, né? Isso já seria muito proveitoso e satisfatório. Então, eu acho que essa ideia do Alex ela é super relevante, ela é factível, a gente já tem tudo, só falta literalmente chegar, ó, Luísa, parabéns, você virou streamer do Facebook, vai ganhar isso aqui por mês para fazer streams de divulgação científica, sabe? Uma coisa assim. Então, é só isso que falta, é literalmente dar esse passo de finalmente se comprometer com a boa informação, sabe?
Tem que ser um projeto dentro das empresas, porque a gente sabe que, obviamente, que eles não vão ter o retorno financeiro de um stream de game, né? Então tem que ser um projeto, é igual o projeto da inclusão. Tem que ser uma coisa feita porque é o certo a fazer, não simplesmente porque aquilo vai dar lucro e tal. E com o tempo, acho que o ambiente ficando mais saudável, acho que é lucrativo para as redes também. Então é uma coisa a se pensar assim. Vamos sonhar, né? Com certeza. Eu estava pensando, o Facebook tem até algumas iniciativas de bloquear link com informação falsa, né? Começou a implementar isso no Instagram também, tem umas parcerias com umas agências de fact-check no Brasil. Mas é isso que a Melanie falou, é uma ótima ideia, né? E pode ser feito em outros formatos também, né? Tem grupo no Facebook que tinha um grupo lá que era dúvidas de Covid e especialistas em saúde respondem. Só que é feito tudo de forma voluntária, assim. Tem gente lá da área que responde quando quer, quando dá tempo, óbvio. Então, talvez isso de uma forma institucionalizada, talvez funcionasse super bem, né? Pode ser streaming, pode ser pessoas respondendo por escrito, enfim. Teve uma vez que eu entrei num grupo de Facebook, um grupo enorme de antivacinas, para saber o que eles pensam, apenas para pesquisar, estudar, para saber como funciona. E é assustador, né? Você pode denunciar o post, mesmo que ele esteja incorreto, por Facebook eles não derrubam. Não é fácil derrubar um perfil ou um post com informação errada. Algumas redes. Eles tinham que facilitar essa ponte, né? Sim. E também tem outro problema que é a questão do volume, né? Você tem lá um post com informação errada e vai denunciar e mobiliza uma rede para denunciar aquilo, mas igual aquele conteúdo tem 10 outros sendo produzidos no dia seguinte, mais outra dezena. Então é uma cultura mesmo, né? Não é um conteúdo específico. Por isso que eu acho que podia ter divulgadores científicos rebatendo, enfim. Mas como a Luísa disse, Acaba indo muito pelo que a inteligência artificial consegue detectar. Mas aí você pergunta, essa inteligência artificial também tem que ter investimento, né, em desenvolvê-la melhor para conseguir pegar esse tipo de coisa. Porque assim, ó, publicou mamilo no Instagram, já era. Detecta na hora. Não sei como tá agora, tô zoando, mas houve aí um tempo que teve uma crítica sobre isso. Tem outro problema. Tem que investir nisso da própria tecnologia, né? Pegar o mínimo, né? Que é mais fácil de detectar como informação falsa, porque realmente para ser humano fazer isso tem que ser muita gente mesmo. Sim. Tem outro problema aí também que eu conversei um pouco há alguns meses. Eu conversei com a Taina Lon do Aos Fatos e ela comentou que as notícias, principalmente a desinformação sobre saúde, estava evoluindo justamente se antecipando à melhoria de inteligência artificial. Então, a desinformação, no caso, estava passando a ser não 100% falsa, mas uma coisa que dependia mais de contexto, o que eles chamam de informação de baixa qualidade, né? Em vez de algo completamente absurdo e falso, era uma notícia que falava no título vírus chinês, uma coisa que é muito difícil de ser detectada por uma inteligência artificial, né? Um conteúdo que é camuflado, né? Uma coisa muito difícil de se treinar uma inteligência artificial para pegar. Enfim, gente, tá 12:10 aqui, acho que a gente passou até um pouquinho mais. Eu vou fazer uma perguntinha aqui da Leidna, que chegou, e aí acho que a gente já se encaminha para o final. Bom, a Leidna está perguntando se vocês acham que a inserção de educação midiática na educação básica tende a contribuir com a valorização da divulgação científica. Se teremos menos consumidores negacionistas que acreditam, por exemplo, que vacina é a teoria da conspiração. Não sei se eu posso começar a falar ou a Lu quer começar a falar. Não, pode falar. Não, a minha fala é bem curtinha, assim. Eu penso
eu penso nisso como uma questão mais da internet, da educação sobre o consumo na internet, sabe? A gente já convive com a internet há muitos anos e a gente tem aulas de introdução ao computador em alguns colégios, né? Claro que isso é muito privilégio, assim, também, infelizmente ainda, né? Mas, enfim, a gente tem uma certa educação dentro da informática, né? Que acontece no ensino básico quando é possível, quando tem financiamento para isso, né? Mas a questão é que eu acho que já passou um pouco do tempo da gente ter a educação sobre como fazer buscas na internet, né? O que eu vejo, assim, eu já falei com alguns alunos de ensino médio uma vez, assim, sobre como que é ser cientista, como é que funciona tu fazer pesquisa, essas coisas. E quando eu comentei sobre tipo de seleção de informação, quando tu faz uma pesquisa no Google mesmo, sabe? Eu percebi que o pessoal não sabe pesquisar no Google, sabe? Não sabe entender como aquela informação ali tem um embasamento interessante, tem um embasamento bem referenciado e as que não tem, sabe? E não é só uma questão de ter as referências no final. Às vezes tu pode ter um texto de desinformação cheio de referência de pesquisador falando e a pessoa pegou recortes daquela fala para construir a narrativa dela. Então não é sobre ter links de referência, né? O que é muito importante em qualquer situação para tu fazer a conferência por ti, né? Mas é sobre tu identificar no texto elementos da fala que não condiz com uma informação que tem esse compromisso com a informação mesmo, com a verdade, né? Então eu percebi isso muito forte, sabe? E eu acho que isso vem justamente das pessoas não terem essa educação com a internet, sabe? Com como consumir informações quaisquer da internet. Então eu acho que poderia ajudar em algum nível, sim, sabe? A pessoa que está ali começando a aprender o que é o Google, o que é isso, o que é aquilo, já poder ter, dada a proporção, né, do momento que nós estamos ensinando isso também, não vamos ensinar sobre fact-checking com uma criança de 7 anos, né, mas, tipo, já começar a incutir alguma coisa de que tem que ter responsabilidade com a informação que tu consome, tem que sempre ver se mais de uma fonte está convergindo com uma narrativa ou se, enfim, explicar alguns elementos que podem ajudar, sabe, na hora que a pessoa está ali lendo aquele conteúdo, né? Então, acho que poderia ajudar sim, mas eu também acho que não seria a única forma. Isso não resolveria. Assim como uma vacina não vai vacinar todo mundo, fazendo isso também não resolveria por completo o problema, sabe? Acho que é um problema que vai em diversas fases, sabe? E ainda que tu tenha muita instrução, eu conheço várias pessoas que foram, tipo, mega privilegiadas, tiveram vários tipos de cursos de ensino sobre isso, e hoje estão no meio de redes de informação. Então, só isso às vezes também não é suficiente. Ainda tem outras coisas que precisam ser acopladas junto a isso, né? Sim, eu concordo totalmente com a Mel. Inclusive, é bem importante também. Praticamente a Mel falou tudo, né, que eu ia falar. Eu acho muito importante também na educação midiática, de certa forma, poder repassar a informação correta para os demais. Por exemplo, se você está recebendo aquela informação correta, não repassar a informação correta, passar uma informação correta para quem mandou para você, né? Passar que aquela informação é incorreta, explicar o detalhe por detalhe, saber pesquisar na mídia bonitinho, com diversas fontes, confiáveis de preferência, saber essa diferença, né, entre as fontes não muito confiáveis e as fontes confiáveis. E eu acho que a Mel praticamente falou tudo o que eu ia falar, de certa forma. Como transmitir, né? Como transmitir essa informação é importante. Luiz, acho que você está muda. Pronto. Então, acho que além da educação midiática, a educação científica também ser feita já no ensino, em relação a ter uma abordagem crítica da ciência, né? A conseguir saber como a ciência funciona, porque aí fica mais fácil de reconhecer coisas que parecem ciência, mas não são ciência. Então, acho que a gente no ensino, apesar de eu não ter nenhuma especialização de ensino, acho que a gente a minha impressão é que a gente se concentra muito em passar fatos, informações, e não pensar como que conhecimento é construído, né? Só passar o conhecimento sem falar nada sobre como ele é construído. E acho que isso acaba prejudicando um pouco depois lá na frente, em vários pontos. Justo. Eu penso também, eu acrescentaria também que é importante o jornalista entender a audiência, né?
treinamento para quem difunde informação a aprender a se comunicar melhor com quem está lendo aquilo, né? Que a educação midiática é importante, mas a outra ponta também é muito importante, né? É uma ponte, como vocês falaram. Gente, não sei se alguém quer falar mais alguma coisa sobre divulgação científica. Acho que tem muito mais coisa para falar, mas a gente já está aqui há 1h15 conversando e eu preciso encerrar. Então, não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Não, só queria agradecer mesmo o papo com vocês, que foi muito, muito legal. Aprendemos muito aqui uns com os outros, acho. Bom, eu queria agradecer, falar para a gente cuidar dos seus, dos meus, dos nossos, de todas, né, de certa forma. Pesquisar a informação correta, sempre. Repassar a informação correta sempre. Seguir os pesquisadores que passam informações corretas. Então, eu queria agradecer pelo papo, todos vocês, a Lu, Mel, Ale, e é isso aí. Muito obrigado, gente. Queria agradecer por estar aqui com pessoas que eu gosto muito, né? Que são meus amigos, a Luísa, o Jonathan. É a primeira live que eu faço com o Jonathan, espero que não seja a última também. E então eu fico muito feliz de ter esse momento aqui com pessoas que eu conheci esse ano e que vou levar sempre comigo, com certeza. Contigo também, óbvio, Alex, né? Uma pessoa incrível, um profissional super que eu estimo demais, assim. Então, obrigada por dar esse espaço para nós, por trazer essa discussão e nos dar o privilégio de poder contribuir com ela nesse meio em que vocês atuam, que é tão importante. Então, só para me despedir mesmo, eu espero que esteja bem claro, de alguma forma, que a pandemia não acabou, que a gente precisa seguir se cuidando, usando máscara, fazendo distanciamento físico. A gente está próximo das festas, né? Caso não seja possível, de alguma forma, evitar o encontro, que façam isso, então, de uma forma segura, né? Respeitando distanciamentos físicos, sempre usando máscara, tendo álcool gel ali à mão, para que a gente possa comemorar muitos novos Natal e Ano Novo na sequência também, né? Sem precisar passar por uma situação muito complicada, que é viver de fato o que a Covid proporciona, né? Então, tomem cuidado, como o Jonathan falou, cuidem dos seus, dos meus, dos nossos. Pandemia é sobre sociedade, né? Então, tudo que a sociedade faz reflete na saúde, na proteção da sociedade. Então, a gente tem que parar de pensar um pouco sobre o que eu vou fazer para mim, para não acontecer comigo, e sim o que eu vou fazer para mim, para não acontecer conosco, né? Justo. Gente, obrigado então de novo. Gostei muito que vocês separaram um tempinho para falar aqui com a gente. Eu gosto muito do trabalho dos três. Quem estiver assistindo e quiser conhecer mais, tá todo mundo linkado ali no evento do Facebook, né? Eu botei os links dos três lá para vocês poderem conhecer mais do trabalho de divulgação que eles fazem. E é isso. Agradeço muito. Vou lembrar aqui que essa conversa foi gravada, vai estar lá no canal do YouTube depois para quem quiser assistir. E a gente também vai produzir um resumo por escrito dos principais pontos aqui do que foi falado. E é isso, espero que tenha sido útil para quem assistiu. Jonathan, Luísa e Melanie, obrigado demais. Acho que foi bem legal. Valeu, valeu. Tchau, tchau, Então, gente. pessoal, Tchau. tchau. Obrigado.